Pessoal, hoje foi tudo muito especial. O exercício do Afonso, da Alzira, realmente marca a gente e deixa a gente cada vez mais feliz. Hoje eu vou levar vocês a refletirem mais uma vez sobre as nossas habilidades. Então, eu queria que você se questionasse. Eu coloquei uma imagem aí, mas o importante é o seu questionamento, minhas principais habilidades, tá? E aí eu já te faço uma pergunta: como posso melhorar? Então, se você pensou em algumas habilidades aí, quem sabe a gente possa ajudar e você melhorar as suas habilidades. Eu vou aproveitar uma resposta do Walt Disney, porque eu acho uma boa resposta. Então, para melhorar nossas habilidades, pense nisso. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Então, se você acha que pode melhorar, com certeza você pode. Essa do Marco Aurélio também é um tipo de resposta que vale a pena a gente lembrar. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Então, quando a gente melhora os nossos pensamentos, tudo em volta fica melhor. Então, as suas habilidades também. Lembre-se disso porque é importante. E eu gosto dessa do Michael Jordan, que diz assim: tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Então, você querer melhorar suas habilidades só teoricamente está perdendo tempo. Praticando, tudo pode ser melhorado, mesmo que seja na imaginação. Então, lembre-se que você tem essas ferramentas e pode usar. Eu vou relembrar uns rótulos aqui antes de chegar nas habilidades propriamente ditas. Eu quero que você pense comigo. Lembrar do seguinte: o Júlio gosta de abrir portas, fechá-las nunca. Então, eu dedico a minha vida para, sempre que possível, abrir para que a pessoa possa caminhar melhor. Sobre a verdade. Já falei sobre isso, vou repetir, porque isso é importante para nós. O que é verdade para você? Quando a verdade, qual é a verdade? Qual é o sentido da verdade para mim? Agora, eu chamo atenção para isso. Nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam nossos sentidos. Então, as verdades, entre aspas, têm o nosso tamanho. Então, é difícil você entender uma coisa que o outro entende, mas a do seu tamanho você pode entender. Agora, não pode querer forçar os outros que entendam como você. Lembre-se disso. Então, as verdades têm o nosso tamanho. E se a gente não consegue entender uma verdade, ela não vai se tornar uma mentira. Então, lembre-se disso. Uma verdade não se torna uma mentira porque você não a aceita. É bom você lembrar disso porque vai te ajudar. E quando a gente fala dessas coisas, aparece essa palavra realidade. Qual é a sua realidade? O que é realidade para você? Como está sendo formada a sua realidade? Como é que o ser humano forma a sua realidade? Lembre-se disso, pelas escolhas. Então, a nossa realidade vai se formando pelas escolhas que vamos fazendo. Então, ou não fazendo também, vai acontecer a mesma. E eu já lembrei isso, vou retocar aqui. Como fazemos as nossas escolhas? Por orientação. Então recebemos uma dica de alguém que comenta e tal. Aí a gente começa a escolher
por observação. Então você observa, observa, observa. Por intuição, por afinidade. Você tem afinidade com alguém ou com algum assunto, então você vai fazendo suas escolhas. E às vezes a gente escolhe por falta de opção e também por falta de condições. Quer dizer, se depende de habilidade, se depende de parte financeira, tá? Como é que a gente faz as escolhas? Então, a gente faz com as condições que a gente tem, tá? Então é bom a gente pensar. Capacidades humanas. Capacidades humanas. Como é que a gente poderia resumir essas capacidades humanas? Então, a gente tem talentos, competências, destrezas, habilidades desenvolvidas, atitudes ou aptidão, né? Então, essas capacidades humanas, é bom a gente pensar um pouquinho para ver o que, que a gente pode melhorar. Eu fiz aqui digamos, um resuminho para a gente recordar da gente. É, Nossas habilidades podem ser herdadas, naturais, por decisão. Você pode incluir outros itens aqui. Eu fiz didaticamente só para a gente ter uma referência. Então, habilidades herdadas, naturais, por aptidão, por decisão. Então, as herdadas, quais são? Controle do corpo, né? Quer dizer, o funcionamento dos órgãos, de tudo no nosso corpo, nós herdamos. Então, está lá no mitocondrial. É, Nós herdamos algumas habilidades psíquicas, que a gente vai falar na caminhada aí. E tem alguns comportamentos também que a gente herda. Tá? E como foi meu pai, como foi minha mãe, e de repente eu me comporto de uma forma mais ou menos semelhante. E nossas habilidades naturais, os movimentos nós vamos desenvolvendo, caminhar, falar, comunicação, e os comportamentos de uma maneira geral. Então, a gente desenvolve no meio e durante a nossa caminhada. E durante a nossa caminhada também, a gente tem as habilidades por decisão, que são os esportes, a parte de música, a parte profissional. E eu coloquei aí embaixo que eu vou chegar lá as habilidades mediúnicas, né? Ou chamada psíquicas, mediúnicas, espirituais, tal, que a gente precisa encaixar por aí. Mas eu coloquei por decisão porque isso aqui você precisa ter interesse se você quer desenvolver e ter resultados, tá? Então eu fiz esse quadrinho aqui didaticamente para a gente pensar e repensar. Então lembrar das herdadas, o que que você acha que você herdou, as naturais que aconteceram naturalmente sem você ter muita decisão e as que você desenvolveu por decisão. Eu coloquei aqui uma coisa que eu gostei. Conheça 5 práticas que podem ajudar a desenvolver suas habilidades e competências. Então, pense nisso que eu vou ler para você aqui. Primeiro, defina seus objetivos, identifique áreas de melhoria ou habilidades e competências que você deseja desenvolver. Então, se você quer melhorar suas habilidades e desenvolvê-las, primeiro você tem que identificar e caracterizar bem isso. Depois, o que que a gente tem que fazer? Pesquisar. Então é importante, se você quer desenvolver uma área para a sua vida, que você busque orientação, informações para você ter um banco de dados. Aí
vem a terceira parte importante, a prática. Então, é a prática que te leva a desenvolver certas habilidades, principalmente por decisão. É, acompanhe seu progresso, quer dizer, você começar a se observar, eu melhorei aqui, melhorei lá, estou com dificuldade aqui, estou com dificuldade lá, mas então acompanhar o seu progresso faz bem. E a coisa importante que eu acho que se você quer ter controle das suas habilidades, esse quinto item é fundamental. Transmita seu conhecimento. Então, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas é uma forma importante de você melhorar a qualidade das suas habilidades. Eu coloquei uma figura aqui para você pensar rápido. Todos têm habilidades especiais. Acreditem no seu potencial. Então, todos têm habilidades especiais. Agora, vai depender desse sistema de crença que você vai trabalhar. Então, eu achei esse quadro aqui que ele dá uma mexida com a gente. As habilidades que podemos ter. Habilidades conceituais, habilidades humanas, habilidades técnicas. Habilidades conceituais. É, trabalhar com ideias, conceitos e teoria, quer dizer, não é a parte prática. Então, a habilidade de conseguir trabalhar em planos, com ideias, não é muita gente que tem essas habilidades conceituais. Habilidades humanas são as necessárias para a vida da gente. Então, isso as nossas necessidades, nós vamos sempre poder cumprir. Habilidades técnicas. Então, as habilidades técnicas são as habilidades opcionais. Eu escolho, vou fazer minha profissão, meu esporte e tal. Eu achei só uma maneira diferente de pensar, mas é, eu acho que deu para abrir assim uma ideia para a gente conversar aqui. É, qual sua principal habilidade? Então, se você tivesse que colocar num gráfico, tal, qual é a habilidade principal que você tem? Quer dizer, eu, queira ou não, a minha principal é de ensinar professor, como professor, tal. Então, você procura pensar um pouquinho numa habilidade principal. Então, uma habilidade durante a vida, ela tem seus altos e baixos, mas se você tem uma vida normal, a sua habilidade também vai ter uma curva parecida com a da sua vida. É, uma habilidade sem controle é o equilíbrio instável. Hora está em cima, está embaixo, hora eu sei, hora eu não sei. Tal. Eu não tenho controle, não consigo controlar. Então, o gráfico dela seria uma coisa mais ou menos assim. E uma habilidade controlada, a gente pode sair desse plano, mas ela ficou lá em cima. Quer dizer, você não traz ela para o nível original. Então, uma habilidade controlada, ela, você mesmo com a idade, ela vai ficar, não vai ficar no topo, mas vai ficar num bom nível. Também eu queria relembrar aqui uma coisa que eu não conhecia, mas achei isso e falei, eu vou dividir com as pessoas lá, quem sabe alguém também possa me ajudar. 9 traços que indicam que você possui habilidades mediúnicas naturais. Naturais, ou seja, que você herdou, veio com você. Então, veja esses 9 traços aqui, eu vou ler eles para você, e você pense, e depois do bate-papo, se puder contribuir com alguma coisa, eu vou ficar feliz. Você é sensível a tudo? Se pergunte isso. Você é sensível a tudo? Você sofre de problemas glandulares? Você tem problemas de glândulas? Eu não entendi muito bem por quê, mas se você sofre de problemas glandulares,
essas mediúnicas podem ser mais fáceis em você. Ao crescer, você viu alguma coisa estranha? Coisas estranhas? Você teve visões? É, durante a tua infância, no seu crescimento, você teve visões? É, seu gênero favorito de filmes e livros é o paranormal? Você gosta dessa área? Tem paixão por isso? Você sonha com pessoas que já foram para outra dimensão? Você sonha com pessoas que estão em outra dimensão? Seus parentes também veem coisas incomuns? Como é que era sua mãe, seu pai? Você teve irmão que tinha visões, não tinha? É, procure pensar a respeito disso. Você concorda, você acorda durante a noite? Você sem nada acorda e depois dorme de novo? Muitas vezes você acorda durante a noite, normalmente é depois de sonhos. Você não tem medo da morte? Você sempre vê coisas entre aspas, de outros planos? Então, eu achei isso aqui e eu falei, eu vou ler para as pessoas, para que as pessoas pensem e, de repente, a gente tem informações sobre isso. O que, que eu coloquei aqui de importante? Nossas habilidades naturais devem ser modeladas, aperfeiçoadas e direcionadas para conquistarmos nossos objetivos. Então, veja bem, as nossas habilidades naturais, nós temos que trabalhar nelas, aperfeiçoar, direcionar e conquistar os objetivos que elas têm. Porque senão você tem uma habilidade e não usa, tá? Principalmente essas, vamos chamar de paranormais. Então, eu quero me dedicar um pouquinho mais em habilidades especiais, mas antes de continuar, eu quero fazer um comentário do que a gente faz no treinamento DOM, no controle mental. O que acontece? Quando chega na parte psíquica, a gente é programado em nível para dizer o seguinte: você vai perceber se tem problemas e aplicar medidas corretivas. Então, veja bem, você vai ser capaz de perceber se tem algum problema e aplicar medidas corretivas. Então, lembrando o seguinte, cada um de nós tem percepção diferente. E a gente tem a capacidade programada para corrigir o que a gente percebe. Então, o que o outro percebe, fica difícil eu ajudar. Por quê? Porque me programei para resolver os problemas que eu perceber. Então, eu quero fazer uma orientação para você. Sempre que você pedir ajuda, você está precisando de ajuda, não especifique o problema. O médico disse isso, porque o médico pode se enganar, e aí engana a gente também. Porque se um problema tem causas diferentes daquela que o médico disse, se você reproduzir o que o médico disse, você vai querer consertar o que o médico disse. E nós estamos programados para consertar o que nós percebemos. Então, por exemplo, se eu tenho um problema nos ouvidos, eu digo o seguinte: eu estou precisando de energia no ouvido. Eu vou pedir ajuda, tenho que pedir ajuda, preciso, se eu quero me fortalecer, eu preciso ajuda no ouvido. Aí você que ouve isso, entra no seu nível e pergunta assim: o que é que o Júlio tem no ouvido? Aquilo que você perceber é porque você pode consertar. Então preste bem atenção nisso. Quando você pedir ajuda, peça a ajuda genérica e deixe a pessoa perceber o que ela pode consertar. Porque se você antecipar o que você acha que é, e aí a pessoa não tem esse tamanho, ela não vai te ajudar.
Então, eu quero que você pense a respeito disso. Quando você pedir ajuda, psíquica principalmente, para nós que temos uma programação de consertar o que percebeu. Então, permita que a pessoa perceba o problema em você e resolva o problema que ela percebeu. Isso vai ajudar imensamente. Então, às vezes, por que Alzira ou o Júlio tem problema? Porque o médico diz isso, isso, isso. Aí você fica trabalhando naquilo e não resolve o problema. Por quê? Porque a origem do problema não é o que o doutor disse, tem uma outra coisa que eu deveria trabalhar. Então, quando você vai trabalhar psiquicamente, pergunte qual é o problema que tem aqui. E aí trabalhe na solução do problema que você encontrou. Você vai ver que vai mudar muito os resultados dos seus trabalhos, tá? E de grupo também. Então, lembrar sempre disso. As coisas que eu percebo, eu posso consertar. As coisas que você percebe, você pode consertar. Então, eu queria deixar esse alerta para você e depois para a gente conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho em habilidades especiais. Você tem alguma habilidade que você chamaria de especial? Júlio, eu já fiz minha escolha de uma habilidade que eu tenho aqui, que eu preciso trabalhar, que eu quero ter. Eu quero acelerar ou melhorar uma habilidade que me interessa. Já fiz minha escolha e eu quero acelerar ou melhorar essa habilidade que me interessa. E aí, Júlio? Como posso acelerar o desenvolvimento de uma habilidade especial para mim? Primeiro, lembrando disso que eu chamei a atenção. Tá? A segunda coisa é se perguntar isso. Eu estou preparado para esse desafio de querer melhorar e utilizar essa habilidade realmente? Como posso me preparar para isso? Então, primeiro, eu chamo a atenção para um cuidado que a gente deve ter. Olha, veja bem o que esse Adams diz. Algumas vezes desejamos ter certas habilidades para nos sentirmos especiais e não para usar essas habilidades especiais para o verdadeiro motivo pelos quais elas existem. Então, isso na verdade ele está querendo falar em vaidade. Então, se você quer desenvolver uma habilidade especial, lembre-se que depois você tem que dar continuidade. Você vai ser um representante, entre aspas, do universo. Então, o universo vai te usar. Então, algumas vezes desejamos ter certas habilidades para nos sentirmos especiais e não para usar essas habilidades especiais para o verdadeiro motivo pelos quais elas existem. Então, eu acho importante isso, tá? Posso acelerar meu desenvolvimento? Sim. Primeiro, tomar consciência dele. Se eu quero melhorar uma habilidade, o meu desenvolvimento, eu preciso tomar consciência, pensar, é isso que eu quero, por que eu quero, o que eu vou fazer com isso. Quer dizer, tomar consciência do que você está querendo. E procurar usar suas inteligências. Usar suas inteligências. Que eu estou querendo dizer? Você tem uma inteligência racional. Quer dizer, tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu ouvi, está na minha inteligência racional. Tudo que eu aprendi, se possível, está nessa inteligência racional. E eu posso voltar, lembrar, ver o que eu aprendi sobre certos assuntos e cuidar. Inteligência biológica, eu já falei. Então, a inteligência biológica é a capacidade herdada de organizar o nosso corpo para a vida. Então, nós nascemos, trouxemos tudo prontinho. Então, está aí, nessa inteligência biológica. O DNA mitocondrial, herança da mãe, é o que a ciência diz. Então,
Tudo que minha mãe sabia, meu pai, tá lá, tá? Então, se eu aprender, buscar na inteligência biológica, tá? Eu vou ter uma série de informações interessantes aí. Inteligência espiritual. Inteligência espiritual são as nossas experiências em outros planos, em outras dimensões. Então, se a gente não tem, tem que trocar, tá? E trocar sempre com pessoas que a gente admira. Porque se você achar defeito numa pessoa, você não vai assimilar esses conceitos. Quando você admira uma pessoa, você assimila também é, essas habilidades ou essas inteligências aí. É, eu queria relembrar, já li no grupo, o que as últimas pesquisas russas é, lembram a gente. Cientistas revelam: DNA possui funções mediúnicas, telepáticas, irradiação, contato interdimensional. Nosso DNA é um biocomputador, dizem os cientistas russos. Pesquisas científicas estão explicando os fenômenos como a clarividência, a intuição, atos espontâneos e cura e autocura e outros. Agora, lembrando o que a gente programou. Se eu percebo um problema, eu tenho capacidade para resolver esse problema. Foi isso que a gente se programou e é bom a gente lembrar. Ao usar a inteligência espiritual, lembrar que nem tudo pode ser explicado pela razão. Então, se você começar a buscar as suas inteligências espirituais, é, tomar cuidado com as discussões sobre isso, porque explicar pela razão é complicado. Temos que entender nossas metáforas com experiências pessoais. Isso a gente treina o copo d'água, sonhos criativos, tá? Então, à medida que a gente pede, que a gente quer ter, sentir e entender as coisas que a gente sonhar, que a gente perceber, então isso eu acho importante que a gente pense a respeito. Nossa visão, sentimento e percepção irão depender do nosso desenvolvimento para reconhecer outras dimensões. Então, cada um de nós tem isso diferente. Então, a nossa visão, o nosso sentimento e nossa percepção vão depender do nosso desenvolvimento. E é com esse desenvolvimento é que nós vamos interpretar. Não queira que outros tenham a mesma interpretação que você. Fases que passamos por cada item do nosso desenvolvimento pessoal. A gente tem que lembrar essas fases. Então, não adianta querer pular, tá? Então, a gente ignorava. Aí, de repente, a gente recebe informação. Isso interessa? E eu começo a ter uma atitude de busca. Tem que se envolver com essa atitude de busca. Aí, até você conhecer, tem um tempo para isso, tá? E depois que você sabe, tem que lembrar o que precisa ser feito, ensinar. Tá? Se você quer ter controle, além de saber, tem que ensinar, porque daí você vai fechar o círculo. A importância da visualização. Lembre-se que ver é diferente de visualizar. No exercício, a Alzira chamou atenção para isso. Quer dizer, você está vendo de olhos fechados. Então, isso é visualização. Ver é uma coisa, visualizar é outra. Visualizar-me no futuro é preparativo para ele. Então, isso é importante. Então, você se vê lá na frente fazendo, resolvendo os problemas, isso vai te preparar para ele. Então, acho importante. E terminando as ideias aqui, eu gosto muito disso, que diz assim: não confunda falta de oportunidade com falta de vontade.
A vida só oferece oportunidade. Então, se ela te der uma oportunidade, se agarre, aprenda e depois ensine, porque você faz parte desse sistema. Uma coisa a gente tem que lembrar: uma habilidade especial com controle, você sabe ensinar. Se você não sabe ensinar ainda, se prepare um pouquinho mais e procure ensinar. Sem controle, não sabe ensinar. Então, quando uma pessoa tem uma habilidade, é a primeira pergunta que eu faço no meu particular. Você podia me ensinar? É, porque se a pessoa não sabe, eu já sei que eu tenho que pesquisar de outra forma, tá? Então, é importante você lembrar disso. Limitações pela razão. As limitações que precisamos observar. Lembre-se disso aqui, ó, família. Então, você tem que ter um grande respeito pela sua família e não criar problema querendo desenvolver habilidades. Tem que respeitar a família. Religião é importante também, você não entrar em conflito com a religião que você segue. E receber orientações. Se você quer facilitar as coisas, tem que lembrar da importância é, das orientações, principalmente dos modelos. Se você escolheu alguém para modelo, então fica mais fácil você conseguir o que quer. Eu, eu já comentei isso com vocês, vou lembrar rapidamente, porque pessoas com habilidades especiais cometem grandes erros. Você começa a ver o médium, o, o psíquico, o padre. Por que, que eles cometem grandes erros? As provações que precisamos enfrentar: vaidade, poder e o sexo. Então, normalmente, quando você se complica por uma habilidade especial, é um desses três casos aqui, ó: vaidade, poder e sexo. Então, você acaba arranjando complicações se você esquecer disso. Olha essas pessoas que andaram na mídia por aí, ó, tá? Então, é muito complicado a gente observar isso. Lembrar que quando você está desenvolvendo uma habilidade, você tem algumas fases que você precisa passar. A parte experimental, quando você ainda tem dúvida. Então, quando você começa a desenvolver uma habilidade, normalmente a gente está cheio de dúvida. Aí depois vem a fase da certeza que você aplica e funciona. Tá? É, quando você incorpora na sua vida, então isso passa a ser natural. Então, meditar hoje é natural para mim, é natural para você, porque essa é uma habilidade que nós insistimos, insistimos. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Aí tem que chegar uma hora que você tem que começar a perguntar os porquês. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que disso? Por que daquilo? Se você esquecer disso, vai ficar incompleto também. Iluminação é quando você já começa a receber as coisas que precisa ser feita, ou seja, antes de meditar, você já tem a resposta. Você não programou o sonho, já sonha com ele. Então a intuição passa a funcionar. E eu lembrei algumas coisas boas aqui do Gurdjieff, que ele fala que nos ajuda a melhorar a qualidade de vida. E como nós queremos melhorar nossas habilidades, nossa qualidade de vida, quem sabe uma leiturinha rápida aqui vai ajudar. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar todos é um desgaste enorme. Abra mão de ser responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos. O eterno mestre de cerimônias, não é você o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário.
tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Então, quando você vai pedir ajuda, tome cuidado. Para quem que você vai pedir e lembre-se daquilo que a gente comentou, quando você vai pedir ajuda, deixe que a pessoa descubra o que ela pode ajudar. Dê a noção daquilo que você está precisando. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono. Tá? O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca uma oportunidade de divertir-se. Veja como é que isso está acontecendo na sua vida. É importante. E importante, Deus não é culpado pelas escolhas erradas que o ser humano faz. Eu preciso sempre lembrar disso. Todo ser humano sábio é sereno. Olha, veja bem. Todo ser humano sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados, irritações que conseguimos controlar, desajustes emocionais que conseguimos corrigir, vontade bem direcionada, ambição freada, são experiências que precisamos aprender a controlar para adquirir serenidade. Lembre-se disso. Eu vou fazer um quadro depois e vou colocar no grupo para a gente pesquisar um pouco mais isso. O sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. Então, as coisas que você sabe, lembre-se de ensinar, de compartilhar. É importante para nós. Vai em frente. Gratidão, um forte abraço